A minha pergunta é, depois de 40 anos de jornalismo, ainda tem tesão para fazer uma coluna todo dia? Bem mais. Agora eu acho que esse programa devia chamar... É o encontro dos dinossauros, né? Dos dinossauros do jornalismo, né? É verdade. Porque quando nós começamos, Roberto, jornalismo era aquele jornalismo romântico, né? Romântico. Né? Você tinha a chamada linotipo, que ninguém... Hoje a rapaziada não sabe... Não mostra nem no curso de jornalismo o que é o né? linotipo, né? Que era uma geringonça, que tinha uns teclados... Diferente do teclado habitual, habitual, né? E desciam umas barras de chumbo para juntar até formar o texto. Formar o texto. E ela descia lá onde ficavam as placas acumuladas e na pressão ela virava Roberto, umas acho barrinhas. Que nós passamos todas as fases do jornalismo. Passamos. Passamos depois para o fax, não foi? Nós passamos para a era do fax, depois nós passamos do fax para o telex, depois nós passamos para o offset, lembra do offset? E depois do offset veio a composição a frio, que a gente chamava, que eram os primeiros computadores que faziam impressão através de papel fotográfico. Exatamente. Nós também participamos disso. Aí na sequência já veio a era dos computadores, aí já foi mudando muita coisa. Tu te lembra como é que era, como é que você colocava uma fotografia no jornal? Eu lembro a forma que a gente previa como ia ficar uma fotografia. Não, mas antes de você pegava, tirava foto, mandava para Manaus, sim. Manaus mandava, como era o nome? Clichê. Aquele clichê era colado então você no pedaço de pau. Governador do Acre, aí você fazia assim umas 10 fotografias, 10 clichês dele, mandava fazer em Manaus. Aí vinha pequeno, grande, médio, tal. Numa placa de chumbo, né? Isso, aquilo era as fotografias que iam aparecer durante anos nos jornais. Ia ser sempre aquela fotografia. Então, como é que a gente enfeitava as notas? As notas a gente funcionava com cercaduras, que a gente chama de cercaduras. Fazia umas linhas nela para mostrar. Mas era muito escasso de fotografia, preferia usar as letras garrafais, que a gente chamava, para chamar mais atenção. Então era uma dificuldade grande. Nesse aspecto, o Zé Leite foi um grande incentivador da modernidade, porque a primeira offset que teve no Acre chegou para o Serda. O Zé Leite que começou a introduzir. Ele recortava as fotinhas, mostrava lá e ela fazia uma espécie de xerox. Nós fizemos lá o jornal, não sei se você se lembra. Lembro. O jornal. Que era um jornal, tipo um jornal estudantil, porque ele tinha pouca notícia em termos de denúncia, em termos de tudo. Era mais um jornal oficial, mas ele era Mesquita, bonito, né? Ele era mais para elogiar bem pessoas, feito, né? Nós não tínhamos uma imprensa denuncista, né? Não tinha. Nós tínhamos uma imprensa amiga, ou seja, se fosse amigo do Zé Leite, o cara estava no céu. Agora, hoje, por exemplo, Roberto, a gente fazendo uma comparação do que era o jornalismo impresso e hoje, esse jornalismo que nós fazemos, lá era muito mais complicado, porque você tinha que apurar a matéria com mais rigor, né? Agora, se você não der notícia na hora, ela não sai, né? A gente tinha de diferente, e isso eu acho que você deve lembrar, de que pelo fato da gente conhecer todo mundo, que a cidade era muito menor, a gente também temia por agressão física, né? E naquele tempo não se admitia chamar de ninguém de ladrão, não se admitia dizer que houve um furto, que houve um roubo. A linguagem era muito diferente. Então isso fazia com que a gente se titulasse jornalista sem ser jornalista. A gente era um informante de alguma coisa que pudesse dar. O que a gente podia dar? Quando matava um bandido. Aí você podia dar. Aí ficava todo mundo esperando o jornal do dia seguinte para saber a notícia, né? E se tivesse erro da edição, da direção, ou do repórter, do redator, levava-se 24 horas para poder ser corrigido, né? Não tinha como. Hoje, por exemplo, você tem um erro no jornal, você já liga para o editor já vai lá automaticamente. Não, às vezes eu pego o blog, olho, eu digo, Marco, por favor, rapaz, corrige aí. Tem um erro de concordância aí, ele muda na hora.